Olá, pessoal, boa tarde. Graça e paz a todos. Eu estou trazendo aqui uma matéria que fala sobre a OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Olha só o que está dizendo. Para o presidente da França, Emmanuel Macron, não é hora de abrir uma investigação sobre a atitude da Organização Mundial de Saúde frente à epidemia da pandemia. Segundo informou o Palácio do Eliseu nesta quarta-feira, 22, a fala do chefe de Estado francês foi uma resposta ao primeiro-ministro australiano Scott Morrison, que sugeriu a abertura de uma apuração à conduta da OMS ao se tratar da pandemia. Vejam só, queridos, o presidente, ou melhor, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, ele está sugerindo a abertura de uma apuração, sobre a questão da pandemia. Ele quer que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela seja investigada. Por que ela não pode ser investigada? Lógico que por trás de tudo isso existe um interesse político, Porque nada acontece por acaso. Quando se trata da nova ordem mundial, nada é por acaso. Então, nós vemos que ele não está querendo, o Emmanuel Macron não quer que seja investigada a OMS. Em conversas telefônicas com os líderes dos Estados Unidos, França e Alemanha, Morrison pediu a abertura de uma investigação internacional. O presidente americano Donald Trump, por sua vez, ordenou a suspensão da contribuição dos Estados Unidos para o orçamento da OMS. Lógico que ele não é bobo, Porque ele sabe que ele está investindo em alguma coisa que o país dele não está tendo um retorno. Muito pelo contrário, os Estados Unidos está praticamente quebrado por causa da pandemia que tem tirado a vida de muitos conterrâneos, do presidente dos Estados Unidos. Então, depois de afirmar que a organização favorecia a China, isso Donald Trump, em suas ações, ele teria encorajado a desinformação sobre o vírus. Por quê? Porque não estavam trazendo nenhuma informação sobre essa questão aí. Então, Trump, ele simplesmente cortou os 400 milhões que os Estados Unidos canalizava todos os anos para a OMS, sendo que aquele era a principal contribuição à organização, Porque nós podemos dizer que anteriormente os Estados Unidos era a potência mundial, Devido a essa situação que está sendo vivenciada no país, provavelmente é a China, A China é quem saiu ganhando com tudo isso aí, Prejudicando outros países, matando muitas pessoas. Não se sabe ao certo a quantidade de pessoas que morreu, mas o que nós sabemos é que existe um interesse político e o presidente da China, Xi Jinping, ele está claro, isso é mais do que óbvio, que ele está aliado à nova ordem mundial, E em meio à polêmica, Emmanuel Macron reconheceu que inicialmente houve problemas em relação ao gerenciamento da crise da pandemia, mas julgou que nesse momento a urgência é pela coesão e que esta não é a hora de falar sobre isso, reafirmando, contudo, a necessidade de transparência. Ora, se ele não quer que seja investigado, qual é a transparência que está existindo aí? Não tem nenhuma transparência. As pessoas têm que jogar as peças de xadrez de acordo da maneira que eles querem. É como se fosse um tabuleiro de xadrez. E eles é quem dão o checkmate, Então as pessoas elas ficam à mercê
da nova ordem mundial, né? Isso aí já é um fato que não tem mais como voltar atrás e tudo está seguindo, né? Porque isso aí se trata de uma agenda e eles têm que cumprir essa agenda. Então, alguns parlamentares australianos também duvidam da transparência de Pequim sobre a gestão da pandemia. A pressão por uma apuração independente sobre as origens da doença, a sua propagação ao redor do mundo e a resposta da OMS frente ao problema suscita fortes críticas por parte da China, que acusa a Austrália de estar do lado dos Estados Unidos. Ora, nós sabemos que não está havendo transparência, né? Você veja que essa doença ela se espalhou por praticamente o mundo todo, em lugares muito distantes. Mas por que será que ela não atingiu Pequim, o coração da China? Por que será? Isso é uma incógnita, isso é uma coisa que fica uma interrogação, né? E nós sabemos muito bem quais são os interesses disso aí, porque eles não querem que a China seja prejudicada. Provavelmente daqui para frente ela seja uma das maiores potências mundial, porque, pelo que tudo indica, o país dos Estados Unidos da América, ele está literalmente quebrando, né? Devido a tanta mortandade que tem assolado ali aquele país, né? E quem sai ganhando com isso é a nova ordem mundial, porque quem se alia com ela, né, sai tirando um pedaço da sua fatia. E provavelmente o Xi Jinping, ele não é besta. Ele está ganhando muito com isso para poder propagar o mal que ele vem propagando, né? Então a Austrália registrou pouco mais de 6.600 casos de contaminação por essa doença, mas a taxa de infecção caiu de 25 em meados de março para menos de 1% ao dia. Bom, é uma contabilidade que eles fazem que a gente fica assim, não temos certeza se realmente é isso, né? Se os dados chegam a isso mesmo. E em uma mensagem no Twitter, Scott Morrison disse ter tido uma conversa muito construtiva com Donald Trump sobre as ações tomadas pelos dois países para combater a epidemia e sobre a necessidade de relançar suas respectivas economias. Também conversamos sobre a OMS e sobre trabalharmos conjuntamente para melhorar a transparência e a efetividade da resposta internacional à pandemia, acrescentou o primeiro-ministro australiano, né? É como se eles estivessem isolados, né? Tanto os Estados Unidos como a Austrália e outros países, né? Estivessem sendo isolados, porque a China é quem está dando a carta da vez, né? Ela é quem está comandando junto com essa agenda globalista, né? E de frente, como cabeça, Emmanuel Macron, né? Então, nós sabemos que não vem coisa boa por aí. Portanto, meus queridos, nós temos que aguardar, né? A vinda do Senhor Jesus e nos guardar das coisas desse mundo, né? Que nós possamos estar com as nossas vestes santificadas, porque nós sabemos que Deus, ele na sua infinita misericórdia, o homem pode não ser transparente com a gente, mas a palavra de Deus diz que Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então Deus ele traz à tona para que nós saibamos com quem nós estamos lidando, né? Então, que Deus abençoe a todos. O que nos resta é somente aguardar o dia do arrebatamento da igreja, que tudo indica está muito próximo pelos acontecimentos que nós estamos vendo desenvolvendo-se pela terra, né? Está tendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse ano foi um ano assim que chamou muita atenção pela questão dos fenômenos que vem acontecendo e agora essa pandemia. Então, que nós possamos, meus queridos, estar com os nossos ouvidos atentos e que nós possamos estar observando tudo isso e entender que são sinais da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde.
Olá, pessoal, boa tarde. Graça e paz a todos. Eu estou trazendo aqui uma matéria que fala sobre a OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Olha só o que está dizendo. Para o presidente da França, Emmanuel Macron, não é hora de abrir uma investigação sobre a atitude da Organização Mundial de Saúde frente à epidemia da pandemia. Segundo informou o Palácio do Eliseu nesta quarta-feira, 22, a fala do chefe de Estado francês foi uma resposta ao primeiro-ministro australiano Scott Morrison, que sugeriu a abertura de uma apuração à conduta da OMS ao se tratar da pandemia. Vejam só, queridos, o presidente, ou melhor, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, ele está sugerindo a abertura de uma apuração, sobre a questão da pandemia. Ele quer que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela seja investigada. Por que ela não pode ser investigada? Lógico que por trás de tudo isso existe um interesse político, Porque nada acontece por acaso. Quando se trata da nova ordem mundial, nada é por acaso. Então, nós vemos que ele não está querendo, o Emmanuel Macron não quer que seja investigada a OMS. Em conversas telefônicas com os líderes dos Estados Unidos, França e Alemanha, Morrison pediu a abertura de uma investigação internacional. O presidente americano Donald Trump, por sua vez, ordenou a suspensão da contribuição dos Estados Unidos para o orçamento da OMS. Lógico que ele não é bobo, Porque ele sabe que ele está investindo em alguma coisa que o país dele não está tendo um retorno. Muito pelo contrário, os Estados Unidos está praticamente quebrado por causa da pandemia que tem tirado a vida de muitos conterrâneos, do presidente dos Estados Unidos. Então, depois de afirmar que a organização favorecia a China, isso Donald Trump, em suas ações, ele teria encorajado a desinformação sobre o vírus. Por quê? Porque não estavam trazendo nenhuma informação sobre essa questão aí. Então, Trump, ele simplesmente cortou os 400 milhões que os Estados Unidos canalizava todos os anos para a OMS, sendo que aquele era a principal contribuição à organização, Porque nós podemos dizer que anteriormente os Estados Unidos era a potência mundial, Devido a essa situação que está sendo vivenciada no país, provavelmente é a China, A China é quem saiu ganhando com tudo isso aí, Prejudicando outros países, matando muitas pessoas. Não se sabe ao certo a quantidade de pessoas que morreu, mas o que nós sabemos é que existe um interesse político e o presidente da China, Xi Jinping, ele está claro, isso é mais do que óbvio, que ele está aliado à nova ordem mundial, E em meio à polêmica, Emmanuel Macron reconheceu que inicialmente houve problemas em relação ao gerenciamento da crise da pandemia, mas julgou que nesse momento a urgência é pela coesão e que esta não é hora de falar sobre isso, reafirmando, contudo, a necessidade de transparência. Ora, se ele não quer que seja investigado, qual é a transparência que está existindo aí? Não tem nenhuma transparência. As pessoas têm que jogar as peças de xadrez de acordo da maneira que eles querem. É como se fosse um tabuleiro de xadrez. E eles é quem dão o checkmate, Então as pessoas elas ficam à mercê
da nova ordem mundial, né? Isso aí já é um fato que não tem mais como voltar atrás e tudo está seguindo, né? Porque não, isso aí se trata de uma agenda e eles têm que cumprir essa agenda. Então, alguns parlamentares australianos também duvidam da transparência de Pequim sobre a gestão da pandemia. A pressão por uma apuração independente sobre as origens da doença, a sua propagação ao redor do mundo e a resposta da OMS frente ao problema suscita fortes críticas por parte da China, que acusa a Austrália de estar do lado dos Estados Unidos. Ora, nós sabemos que não está havendo transparência, né? Você veja que essa doença, ela se espalhou por praticamente o mundo todo, em lugares muito distantes. Mas por que será que ela não atingiu Pequim, o coração da China? Por que será? Isso é uma incógnita, isso é uma coisa que fica uma interrogação, né? E nós sabemos muito bem quais são os interesses disso aí, porque eles não querem que a China seja prejudicada. Provavelmente daqui para frente ela seja uma das maiores potências mundial, porque, pelo que tudo indica, o país dos Estados Unidos da América, ele está literalmente quebrando, né? Devido a tanta mortandade que tem assolado ali aquele país, né? E quem sai ganhando com isso é a nova ordem mundial, porque quem se alia com ela, né, sai tirando um pedaço da sua fatia. E provavelmente o Xi Jinping, ele não é besta. Ele está ganhando muito com isso para poder propagar o mal que ele vem propagando, né? Então a Austrália registrou pouco mais de 6.600 casos de contaminação por essa doença, mas a taxa de infecção caiu de 25 em meados de março para menos de 1% ao dia. Bom, é uma contabilidade que eles fazem que a gente fica assim, não temos certeza se realmente é isso, né? Se os dados chegam a isso mesmo. E em uma mensagem no Twitter, Scott Morrison disse ter tido uma conversa muito construtiva com Donald Trump sobre as ações tomadas pelos dois países para combater a epidemia e sobre a necessidade de relançar suas respectivas economias. Também conversamos sobre a OMS e sobre trabalharmos conjuntamente para melhorar a transparência e a efetividade da resposta internacional à pandemia, acrescentou o primeiro-ministro australiano, né? É como se eles estivessem isolados, né? Tanto Estados Unidos como a Austrália e outros países, né? Estivessem sendo isolados, porque a China é quem está dando a carta da vez, né? Ela é quem está comandando junto com essa agenda globalista, né? E de frente, como cabeça, Emmanuel Macron, né? Então, nós sabemos que não vem coisa boa por aí. Portanto, meus queridos, nós temos que aguardar, né? A vinda do Senhor Jesus e nos guardar das coisas desse mundo, né? Que nós possamos estar com as nossas vestes santificadas, porque nós sabemos que Deus, ele na sua infinita misericórdia, o homem pode não ser transparente com a gente, mas a palavra de Deus diz que Deus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então Deus, ele traz à tona para que nós saibamos com quem nós estamos lidando, né? Então, que Deus abençoe a todos. O que nos resta é somente aguardar o dia do arrebatamento da igreja, que tudo indica está muito próximo pelos acontecimentos que nós estamos vendo desenvolvendo-se pela terra, né? Está tendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse ano foi um ano assim que chamou muita atenção pela questão dos fenômenos que vem acontecendo e agora essa pandemia. Então, que nós possamos, meus queridos, estar com os nossos ouvidos atentos e que nós possamos estar observando tudo isso e entender que são sinais da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde.